Hoje eu quero oferecer alguma ajuda para as pessoas tensas. Hoje eu estou chamando a minha mensagem simplesmente de ajuda para pessoas tensas. Tem algum de vocês que diria que você se encaixa nessa categoria de ser um pouco tenso, nervoso e... Você fica preocupado e perturbado e realmente se importa demais quando as coisas não são como você quer? Temos gente assim? Você não gosta quando as coisas não são do seu jeito? Agora eu sei que alguns de vocês aqui hoje que provavelmente pensam, bem, eu não sou tenso. Bem, bom para você. Mas aqui tem muitas outras que são e nós precisamos de ajuda. Se você não é uma pessoa tensa, é mais do que provável que você seja casado com alguém que é. Quantos de vocês são bastante relaxados, descontraídos e tranquilos, mas você tem alguém em sua vida que é realmente nervoso, prestes a... Veja, então... Todos precisamos hoje disso. Amém? Agora, eu quero falar com você hoje aqui sobre manter uma atitude descontraída e tranquila. Sabe, eu acredito que existe uma tranquilidade santa com a qual podemos viver. Agora, o que quero dizer com isso não é que tudo vai ser fácil. Não estou sugerindo que tudo vai ser fácil. Realmente não precisamos do poder de Deus em nossa vida para que tudo seja fácil. Mas mesmo quando nós enfrentamos coisas difíceis, nós podemos lidar com elas com uma tranquilidade santa e um relaxado conforto, simplesmente sabendo que Deus ele nunca vai nos deixar ou abandonar-nos. Apesar de nós não sabermos o que fazer agora, Deus vai nos mostrar o que fazer no momento certo. Eu sou tão confortada pelo fato de que Deus prometeu sempre cuidar de nós. Quero que você receba essa promessa hoje. Eu sinto que tem essa palavra de Deus para a minha vida. E é uma palavra da palavra de Deus, por isso é para todos nós. Mas você deve recebê-la pessoalmente. E você pode ouvir o Senhor falar em seu coração hoje. Eu sempre cuidarei de você. Apenas receba isso. Deus diz, eu sempre vou cuidar de você. E sabe, uma das coisas que nos irrita é tentar descobrir o que Deus vai fazer. Eu não sei se você notou ou não, mas Ele geralmente não nos conta. A Bíblia diz que Deus nunca está atrasado, mas vou dar um passo adiante e dizer que Ele geralmente não chega cedo também, sabe? Por que Deus às vezes nos deixa nas situações em que Ele nos deixa? Onde Ele poderia simplesmente resolver o problema em um dia, quanto poderia em 5 anos ou 3 anos, ou... Bem porque, para lhe dizer a verdade, a maneira como desenvolvemos os músculos da fé, a maneira como desenvolvemos a fé em Deus e a confiança em Deus é tendo que usá-la. Quanto mais você usar sua fé, mais você vai tê-la em sua vida. Eu era um ser humano assim tão tenso, nervoso e facilmente irritável. E mesmo como cristã, mesmo como uma mulher no ministério, por muitos anos eu simplesmente não entendi o que estou tentando compartilhar com você hoje, sabe? Eu continuava querendo que as pessoas mudassem. Se você mudar, eu posso ser feliz. Alguém aí, você pensa, se tal e tal pessoa mudasse, então eu poderia ser feliz. Por que você tem que me deixar infeliz? E então eu pensava, se as minhas circunstâncias mudassem, então eu poderia ser feliz. E às vezes eu olhava para mim mesmo e eu pensava assim, se eu pudesse mudar, então eu seria feliz. Mas sabe, Deus me mostrou algo e foi... Veja, às vezes as coisas mais simples podem ser uma revelação para nós. Você sabe, uma revelação é mais profundo do que uma informação. É algo que você finalmente compreendeu. E há vários anos isso foi o que eu vi. Joyce, o mundo não vai mudar. Sempre haverá pessoas ao redor que podem ser irritantes, sempre haverá circunstâncias as quais você não está planejando. Muito pelo contrário, haverá uma possibilidade de que as condições do mundo piorem. Mas o que Deus ensinou-me é que eu posso mudar minha abordagem para essas situações. Mesmo que a situação não mude, eu posso mudar a maneira como eu abordo a situação.
como eu olho para a situação, como eu penso durante a situação, então tudo muda para mim. A situação não mudou, mas porque eu lidei de forma totalmente diferente. Um simples exemplo, e isso acontece conosco o tempo todo. Eu me preparei saindo de St. Louis, tinha um plano, nós vamos chegar aqui, vamos comer, vamos blá, 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 ok? E então, estávamos quase no aeroporto e o piloto nos chamou e disse, temos um atraso de 2 horas e 15 minutos. Bem, eu estava vindo ontem à noite para encontrar-me com os nossos parceiros e assim, imediatamente você começa a pensar, bem, se tivemos 2 horas e meia de atraso, eu tenho que estar lá tal e tal hora, isso... Bem, houve um tempo, e graças a Deus eu não sou mais assim, mas houve um tempo em que eu teria ficado tão chateada, eu teria ficado tão irritada e tentado descobrir uma maneira de poder sair dali a tempo. E com certeza eu teria voado para dentro da tempestade para obter o que eu queria. Alguns de vocês voam para dentro da tempestade apenas para obter. Às vezes temos uma situação ruim e a pioramos porque não sabemos como deixá-la em paz e apenas deixar Deus ser Deus. Vamos lá, eu disse que às vezes temos uma situação ruim e pioramos a situação porque nós não sabemos como deixá-la em paz. Mas agora eu posso tomar uma decisão. Não é que eu ainda não tenha alguns dos mesmos sentimentos. Eu não gostei quando nos disseram que devemos mudar nosso plano. Ninguém gosta de mudar o seu plano, sabe? Mas eu posso fazer o que eu estou lhe ensinando hoje. Agora eu posso ter uma abordagem diferente. Posso apenas dizer, bem, isto é o que é. Isto é o que é. E claro que eu espero chegar lá, encontrar as pessoas com as quais eu deveria estar, mas sabe, se não der, elas vão jantar sem mim e outras pessoas vão conversar com elas. Porque o ponto principal é que você não pode fazer nada sobre algo sobre o qual você não pode fazer nada a respeito. Amém? Hoje em dia existe um ditado popular que diz, isto é o que é. Mas sabe, a verdade é que isso é o que é. E você realmente não pode fazer nada sobre algo sobre o qual você não pode fazer nada a respeito. Temos que escolher nossas batalhas. Não lute uma batalha que você não pode ganhar, porque tudo que você vai fazer é desgastar-se a si mesmo. Então, queremos conversar hoje sobre ter uma abordagem diferente da vida. E, obviamente, nosso melhor exemplo em qualquer área é Jesus. Em como ele abordou a vida e como ele lidou com tantas coisas como ser injustamente tratado, ser rejeitado, ser difamado. Ele teve uma abordagem totalmente diferente da maioria de nós. E em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, a palavra de Deus fala sobre essa atitude que Jesus teve e nos diz que nós podemos entrar nisso e aprender a fazer as coisas do jeito que ele as fez. Sabe, se tornar um cristão, quando você toma a decisão de ser cristão, é muito mais do que apenas uma promessa de algum dia ir para o céu quando você morrer, sabe? Quando você se torna cristão, você é convidado para uma nova maneira de viver. Você é convidado a aprender sobre o caminho certo para viver, a maneira pela qual você pode ter paz e alegria. Eu fui cristã por um longo tempo antes de começar a desfrutar a viagem. E uma das coisas pelas quais chamamos nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária é porque eu acredito que uma das coisas pelas quais Jesus morreu, sim, ele morreu por nossos pecados, ele sofreu o nosso castigo, ele tomou a nossa doença e enfermidade sobre si, nós somos redimidos pelo seu sangue. Mas tem uma escritura muito simples em João 10:10, o ladrão, o diabo, vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que eles possam ter e desfrutar a sua vida. E desfrutar a sua vida. E tê-la em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Sabe, é ruim demais ser um pecador infeliz, mas é duplamente ruim ser o santo infeliz. Então o negócio é que os cristãos devem ser simplesmente pacíficos e alegres. E saber quem eles são em Cristo. E nós devemos enfrentar qualquer coisa que vem em nosso caminho e realmente não deixar isso alterar a forma como nos comportamos ou como agimos. Alguém ouviu o que eu estou dizendo? Nós devemos crescer até o ponto em que podemos lidar com qualquer coisa que vem em nosso caminho. Decepção, acusação,
tratamento injusto, seja lá o que for, ponha sua confiança em Deus, que Ele te mostrará o que fazer e Ele vai cuidar da situação e nós permaneceremos os mesmos, não ficaremos chateados por tudo que acontece. Nós temos o raro privilégio de poder confiar em Deus e deixar que essas coisas sejam pequenas sacudidelas na nossa estrada. Elas não precisam nos descarrilhar. Sou grato por não ter que me levantar e esperar para ver quais são as minhas circunstâncias antes que eu decida se posso ser feliz ou não. Quantos de vocês estão satisfeitos por estarem no comando agora e não o diabo? Amém? E a propósito, se você não está acostumado a ouvir falar sobre o diabo, Jesus falava sobre ele o tempo todo. Sendo honesta com você, eu fui à igreja por muitos anos e nunca ouvi uma boa mensagem sobre o diabo e pensava que ele era apenas um personagem do Halloween que saía com terno vermelho com tridente do Halloween, sabe? Eu não sabia que tinha um inimigo real que tentava matar, roubar e destruir. E absolutamente não só odiava a Deus, mas odiava alguém que tentasse seguir a Deus. E certamente não sabia que tinha alguma autoridade sobre ele em nome de Cristo. E foi uma boa notícia descobrir que Deus não era a fonte dos meus problemas, mas que era o inimigo e que ao colocar minha confiança em Deus, o inimigo teria que dobrar o joelho para o nome de Jesus Cristo e eu teria a vitória. Agora, Mateus 11, verso 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou colocar isso à luz do que estamos tentando dizer hoje. Venham a mim todos vocês que estão nervosos, estressados, e ansiosos e preocupados. E eu lhes darei descanso. Eu tranquilizarei e aliviarei e refrigerarei as suas almas. Agora que fique bem claro que não é como se Deus balançasse uma varinha mágica sobre você, mas o que acontece o tempo todo é que Deus nos mostra qual é o problema e então, como podemos responder de uma maneira diferente, que não irá necessariamente fazer com que esse problema desapareça. Você sabe, você realmente não consegue encontrar qualquer lugar na Bíblia em que o apóstolo Paulo ou qualquer outro apóstolo tenha orado para as pessoas para que os seus problemas sumissem. Você diz, hã? Com certeza muitas pessoas me pedem para orar para que seus problemas desapareçam. Você sabe o que Paulo orou? Para que eles fossem fortes em suas provações e tribulações, que eles continuassem a serem alegres e felizes, e fossem estáveis e continuassem a serem testemunhas. Eles não estavam tentando ensinar as pessoas a tentar chegar num lugar na vida onde não tinham problemas. Eles estavam tentando ensinar a elas quem elas eram em Cristo e que não importava quais fossem seus problemas, elas eram mais que vencedoras através de Cristo e ainda podiam ter uma boa atitude e desfrutar a vida. Então você está mal informado sobre o que é um relacionamento com Deus se acha que isso significa que você não terá problemas. Só significa que Deus irá livrar você das coisas e fazer você passar por elas vitoriosamente, que você pode ter uma vida muito abençoada, uma vida realmente incrível. Mas isso não significa que nada virá contra você. Venham a mim, disse Jesus, e eu vou mostrar-lhes uma maneira de viver. Eu vou mostrar a vocês uma nova maneira de abordar a vida, uma nova maneira de abordar as situações em mim, que irão fazer vocês descansar, que irão tranquilizar e aliviar e refrigerar suas almas. Verso 29, tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim. Ele basicamente diz, tome meu jugo sobre vocês e aprenda como lidar com todas as situações. Porque eu sou gentil, manso e humilde, modesto de coração. E vocês encontrarão descanso, alívio, tranquilidade, refrigério, recreação e calma abençoada para suas almas. Agora eu amo isso porque realmente o que Jesus está dizendo é que não importa em qual circunstância você esteja, a sua alma pode estar de férias. A sua alma é sua mente, sua vontade e suas emoções. Muitos de vocês precisam dar à sua mente uma pausa. Você precisa dar às suas emoções uma pausa. E muitos de vocês precisam dar à sua vontade umas férias, porque você está resistindo a tudo aquilo que vem do qual você não gosta. E você tem resistido até desgastar o seu resistor. E você ainda tem as mesmas situações. Bem, eu não quero ter esse problema na minha vida mais.
Pois o meu jugo é suave, útil, bom, não áspero, duro, afiado ou opressor. Confortável, gracioso, leve e fácil. Todos digam fácil de ser carregado. Agora eu vou mostrar-lhes muito das Escrituras para provar que existe uma tranquilidade santa que é oferecida a nós na palavra de Deus. Mas primeiro vamos dar uma olhada na atitude com a qual Jesus vivia. Em primeiro lugar, ele não se importava nem um pouco com o que as pessoas pensavam dele. Agora, essa pequena coisa poderia trazer muita tranquilidade santa para a nossa vida. Amém? Deixe-me fazer uma declaração que eu gostaria de fazer e tome posse disso. Ninguém é realmente livre até que não tenha mais necessidade de impressionar as pessoas. Enquanto estivermos tentando impressionar uns aos outros, sempre haverá uma porta aberta para o inimigo atormentar-nos. Quando ele foi falsamente acusado, ele nunca nem mesmo tentou se defender. Na verdade, Herodes tentou levá-lo a se defender e ele não fez. Ele se recusou a tentar se defender. Ele confiou a si mesmo em todas as coisas, diz a Bíblia, aquele que julga com justiça. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, e eu amo essas escrituras. Vamos dar uma olhada nelas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Quando ele foi injuriado e insultado, ele não insultou ou ofereceu injúrias em troca. Quando ele foi abusado e sofreu, ele não fez ameaças de vingança, mas ele confiava a si mesmo em todas as coisas aquele que julga com justiça. Muitos de vocês aqui têm alguns problemas e circunstâncias na sua vida agora mesmo, em que você precisa tomar uma decisão hoje, que você vai confiar em Deus com isso. Você não vai tentar vingar-se, você não vai tentar convencer as pessoas que pensam que você é uma má pessoa, de que você é uma boa pessoa. Se você foi tratado injustamente e indignamente, você não vai mexer com esse negócio de vingança. Você não vai agir assim com as pessoas que te magoaram, porque então isso não te fará diferente delas. Mas você vai olhar para esta nova maneira que Jesus ele está dizendo que você pode viver. Agora, há um pensamento, e eu quase posso sentir isso saindo de alguns dos seus cérebros aqui. Bem, ele foi insultado, injuriado, ele simplesmente deixou as pessoas pisarem nele e ele nem tentou fazer nada a respeito disso. Bem, eu não vou viver desse jeito, é uma maneira covarde de se viver. Não, deixa eu te dizer, é preciso muito poder para fazer isso. Deixa eu te dizer, é preciso mais poder para fazer isso do que para insultar uma pessoa. Não é difícil insultar uma pessoa. Não é difícil sentir raiva das pessoas e odiar as pessoas. Não é difícil tirar as pessoas da sua vida. Não é difícil tentar. Não é difícil se vingar das pessoas que magoaram você. Meu pai abusou sexualmente de mim por todos os anos em que eu estive na casa dele de novo. Não foi difícil machucá-lo? Digo, odiá-lo? Isso não foi difícil. Mas o que foi difícil foi quando Deus me pediu para perdoá-lo e tratá-lo bem e colocá-lo em uma bela casa e cuidar dele até a sua morte. Agora, isso foi difícil de uma maneira, mas por outro lado, essa foi a coisa mais linda, porque acrescentou uma dimensão de poder à minha vida, ao meu ministério, que ficou impossível para o diabo parar-me. Nós somos mais do que vencedores através de Cristo. Mais do que vencedores. Você sabe o que eu acredito que isso significa? Eu pensei muito sobre isso. E acredito que isso significa que eu já sei que eu vou ganhar a batalha antes que a batalha comece. Antes mesmo que eu saiba qual é a batalha, eu já tenho a confiança em Deus, que seja o que for que venha, através de Cristo, eu posso passar por isso com a vitória. Isso pode não ser fácil, mas posso fazê-lo com uma tranquilidade santa. Quantos estão vendo a diferença no que estou dizendo? Algo não precisa ser fácil, mas você pode ter uma facilidade interna sobre isso. Veja, são as coisas aqui que são difíceis. Esta é a coisa que não é fácil. Mas quando temos a abordagem correta e a atitude correta para com isso, nós podemos ficar tranquilos internamente. E a verdade é que sua vida real está dentro de você. O reino de Deus, ele está dentro de você. Estamos no mundo, mas não somos dele. Nós não precisamos ser afetados pelo sistema mundial.
desde que permaneçamos em Deus. Outra coisa que Jesus fez que foi fenomenalmente bom para ele, e alivia muita pressão, é que ele simplesmente acreditava no melhor das pessoas. Quanta pressão você pode tirar da sua vida agora mesmo se você deixar de ser tão desconfiado e simplesmente decidir, bem, eu vou acreditar no melhor? Cara, como vocês ficaram entusiasmados com isso? Ele viveu diante do que nós chamamos de audiência de um. Ele viveu a sua vida para glorificar a Deus. Ele não estava tentando impressionar as pessoas. Ele não se preocupou nem viveu com medo. E sabe, não colocou muito valor nas coisas terrenas, porque ele sabia que eram temporais. Ele não passou pelo estresse de tentar possuir ou cuidar de muitas coisas. Para ser sincera, na cultura ocidental, nós queremos tanto que nos deixa louco, sabe? Metade do estresse que as pessoas têm está em tentar pagar e cuidar do que elas têm. Amém? Eu disse que metade do estresse pelo qual passamos é por tentar pagar e tentar cuidar do que possuímos. Então não saia comprando mais, se isso vai deixar você mais infeliz do que você já é. Finalmente eu descobri que tudo que eu levo para minha casa tem que ser desempoeirado. Então a resposta nem sempre é mais. Ele não ficou surpreso com as perseguições ou provações ou tribulações. Ele não esperava que as pessoas fossem perfeitas. Agora, cara, isso tira muita pressão de nós. Nós pararmos de pensar que todo mundo vai fazer tudo que queremos que fazem todos os dias da nossa vida, porque eles não vão. Eu vou deixar você com essa para meditar. Ele sabia que os seres humanos cometeriam erros e que desapontariam a ele. Ele não estava tentando escalar a escada do sucesso, ele só queria fazer a vontade do seu pai. Ele sabia quem ele era e sabia que ele era amado. Deixe-me contar alguns pensamentos sobre algumas das minhas mensagens, sobre a atitude. Em primeiro lugar, sua atitude pertence a você e você é a única pessoa que pode decidir como vai ser. A sua atitude pertence a você e ninguém pode dar-lhe uma atitude ruim e ninguém pode dar-lhe uma boa atitude. Eu tenho que decidir qual vai ser a minha atitude todos os dias, em todas as situações, e você também. Essa é a nossa responsabilidade. Sua atitude pertence a você e você pode decidir qual vai ser. Você pode ter uma atitude que o fará feliz ou uma atitude que o tornará infeliz. Você decide. Você só pode mudar a sua vida mudando a sua atitude. E a atitude é a sua vida de pensamento do lado de fora. É um sentimento interior expressado por um comportamento externo. Pense desse jeito. Se você teve um mau dia no trabalho, por que não pensar em um homem que está sem trabalho há 6 meses? Se você está tendo dificuldade em um relacionamento, apenas pense naqueles que nunca tiveram a oportunidade de serem amados. Se o seu carro enguiçou deixando a 1 quilômetro da assistência mecânica, pense no paraplégico que adoraria a oportunidade de fazer essa caminhada que você está prestes a desprezar tendo essa atitude ruim. Talvez eu devesse ler isso de novo. Se você encontrar mais alguns cabelos grisalhos quando você olhar no espelho pela manhã, basta apenas pensar nos pacientes de quimioterapia que gostariam de ter esse cabelo para pentear. Amém? Hoje eu quero oferecer alguma ajuda para as pessoas tensas. Hoje eu estou chamando a minha mensagem simplesmente de ajuda para pessoas tensas. Tem algum de vocês que diria que você se encaixa nessa categoria de ser um pouco tenso, nervoso e... você fica preocupado e perturbado e realmente se importa demais quando as coisas não são como você quer? Temos gente assim? Você não gosta quando as coisas não são do seu jeito?
Agora eu sei que alguns de vocês aqui hoje que provavelmente pensam, bem, eu não sou tenso. Bem, bom para você. Mas aqui tem muitas outras que são e nós precisamos de ajuda. Se você não é uma pessoa tensa, é mais do que provável que você seja casado com alguém que é. Quantos de vocês são bastante relaxados, descontraídos e tranquilos, mas você tem alguém em sua vida que é realmente nervoso, prestes a... Veja, então, todos precisamos hoje disso. Amém? Agora, eu quero falar com você hoje aqui sobre manter uma atitude descontraída e tranquila. Sabe, eu acredito que existe uma tranquilidade santa com a qual podemos viver. Agora, o que quero dizer com isso não é que tudo vai ser fácil. Não estou sugerindo que tudo vai ser fácil. Realmente não precisamos do poder de Deus em nossa vida para que tudo seja fácil. Mas mesmo quando nós enfrentamos coisas difíceis, nós podemos lidar com elas com uma tranquilidade santa e um relaxado conforto, simplesmente sabendo que Deus ele nunca vai nos deixar ou abandonar-nos. Que apesar de nós não sabermos o que fazer agora, Deus vai nos mostrar o que fazer no momento certo. Eu sou tão confortada pelo fato de que Deus prometeu sempre cuidar de nós. Quero que você receba essa promessa hoje. Eu sinto que tem essa palavra de Deus para a minha vida. E é uma palavra da palavra de Deus, por isso é para todos nós, mas você deve recebê-la pessoalmente. E você pode ouvir o Senhor falar em seu coração hoje, eu sempre cuidarei de você. Apenas receba isso. Deus diz, eu sempre vou cuidar de você. E sabe, uma das coisas que nos irrita é tentar descobrir o que Deus vai fazer. Eu não sei se você notou ou não, mas Ele geralmente não nos conta. A Bíblia diz que Deus nunca está atrasado, mas vou dar um passo adiante e dizer que Ele geralmente não chega cedo também, sabe? Por que Deus às vezes nos deixa nas situações em que Ele nos deixa? Onde Ele poderia simplesmente resolver o problema em um dia, quanto poderia em 5 anos ou 3 anos, ou... Bem porque, para lhe dizer a verdade, a maneira como desenvolvemos os músculos da fé, a maneira como desenvolvemos a fé em Deus e a confiança em Deus é tendo que usá-la. Quanto mais você usar sua fé, mais você vai tê-la em sua vida. Eu era um ser humano assim tão tenso, nervoso e facilmente irritável. E mesmo como cristã, mesmo como uma mulher no ministério, por muitos anos eu simplesmente não entendi o que estou tentando compartilhar com você hoje, sabe? Eu continuava querendo que as pessoas mudassem. Se você mudar, eu posso ser feliz. Alguém aí, você pensa, se tal e tal pessoa mudasse, então eu poderia ser feliz. Por que você tem que me deixar infeliz? E então eu pensava, se as minhas circunstâncias mudassem, então eu poderia ser feliz. E às vezes eu olhava para mim mesmo e eu pensava assim, se eu pudesse mudar, então eu seria feliz. Mas sabe, Deus me mostrou algo e foi... Veja, às vezes as coisas mais simples podem ser uma revelação para nós. Você sabe, uma revelação é mais profundo do que uma informação. É algo que você finalmente compreendeu. E há vários anos isso foi o que eu vi. Joyce, o mundo não vai mudar. Sempre haverá pessoas ao redor que podem ser irritantes, sempre haverá circunstâncias as quais você não está planejando. Muito pelo contrário, haverá uma possibilidade de que as condições do mundo piorem. Mas o que Deus ensinou-me é que eu posso mudar minha abordagem para essas situações. Mesmo que a situação não mude, eu posso mudar a maneira como eu abordo a situação, como eu olho para a situação, como eu penso durante a situação. Então tudo muda para mim. A situação não mudou, mas porque eu lidei de forma totalmente diferente. Um simples exemplo, e isso acontece conosco o tempo todo. Eu me preparei saindo de St. Louis, tinha um plano, nós vamos chegar aqui, vamos comer, vamos blá, 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 ok?
E então, estávamos quase no aeroporto e o piloto nos chamou e disse: temos um atraso de 2 horas e 15 minutos. Bem, eu estava vindo ontem à noite para encontrar-me com os nossos parceiros e assim, imediatamente você começa a pensar, bem, se tivemos 2 horas e meia de atraso, eu tenho que estar lá tal e tal hora, isso... Bem, houve um tempo, e graças a Deus eu não sou mais assim, mas houve um tempo em que eu teria ficado tão chateada, eu teria ficado tão irritada e tentado descobrir uma maneira de poder sair dali a tempo. E com certeza eu teria voado para dentro da tempestade para obter o que eu queria. Alguns de vocês voam para dentro da tempestade apenas para obter. Às vezes temos uma situação ruim e a pioramos porque não sabemos como deixá-la em paz e apenas deixar Deus ser Deus. Vamos lá, eu disse que às vezes temos uma situação ruim e pioramos a situação porque nós não sabemos como deixá-la em paz. Mas agora eu posso tomar uma decisão. Não é que eu ainda não tenha alguns dos mesmos sentimentos. Eu não gostei quando nos disseram que devíamos mudar nosso plano. Ninguém gosta de mudar o seu plano, sabe? Mas eu posso fazer o que eu estou lhe ensinando hoje. Agora eu posso ter uma abordagem diferente. Posso apenas dizer, bem, isto é o que é. Isto é o que é. E claro que eu espero chegar lá, encontrar as pessoas com as quais eu deveria estar, mas sabe, se não der, elas vão jantar sem mim e outras pessoas vão conversar com elas. Porque o ponto principal é que você não pode fazer nada sobre algo sobre o qual você não pode fazer nada a respeito. Amém? Hoje em dia existe um ditado popular que diz, isto é o que é. Mas sabe, a verdade é que isso é o que é. E você realmente não pode fazer nada sobre algo sobre o qual você não pode fazer nada a respeito. Temos que escolher nossas batalhas. Não lute uma batalha que você não pode ganhar, porque tudo que você vai fazer é desgastar-se a si mesmo. Então, queremos conversar hoje sobre ter uma abordagem diferente da vida. E, obviamente, nosso melhor exemplo em qualquer área é Jesus. Em como ele abordou a vida e como ele lidou com tantas coisas como ser injustamente tratado, ser rejeitado, ser difamado. Ele teve uma abordagem totalmente diferente da maioria de nós. E em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, a palavra de Deus fala sobre essa atitude que Jesus teve e nos diz que nós podemos entrar nisso e aprender a fazer as coisas do jeito que ele as fez. Sabe, se tornar um cristão, quando você toma a decisão de ser cristão, é muito mais do que apenas uma promessa de algum dia ir para o céu quando você morrer, sabe? Quando você se torna cristão, você é convidado para uma nova maneira de viver. Você é convidado a aprender sobre o caminho certo para viver, a maneira pela qual você pode ter paz e alegria. Eu fui cristã por um longo tempo antes de começar a desfrutar a viagem. E uma das coisas pelas quais chamamos nosso programa de TV de Desfrutando a Vida Diária é porque eu acredito que uma das coisas pelas quais Jesus morreu, sim, ele morreu por nossos pecados, ele sofreu o nosso castigo, ele tomou a nossa doença e enfermidade sobre si, nós somos redimidos pelo seu sangue. Mas tem uma escritura muito simples em João 10:10, o ladrão, o diabo, vem apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que eles possam ter e desfrutar a sua vida. E desfrutar a sua vida. E tê-la em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Sabe, é ruim demais ser um pecador infeliz, mas é duplamente ruim ser o santo infeliz. Então o negócio é que os cristãos devem ser simplesmente pacíficos e alegres. E saber quem eles são em Cristo. E nós devemos enfrentar qualquer coisa que vem em nosso caminho e realmente não deixar isso alterar a forma como nos comportamos ou como agimos. Alguém ouviu o que eu estou dizendo? Nós devemos crescer até o ponto em que podemos lidar com qualquer coisa que vem em nosso caminho. Decepção, acusação, tratamento injusto, seja lá o que for, ponha sua confiança em Deus, que Ele te mostrará o que fazer e Ele vai cuidar da situação e nós permanecermos os mesmos, não ficaremos chateados por tudo que acontece. Nós temos o raro privilégio de poder confiar em Deus e deixar que essas coisas sejam pequenas sacudidelas na nossa estrada. Elas não precisam nos descarrilhar. Sou grato por não ter que me levantar e esperar para ver quais são as minhas circunstâncias antes que eu decida se posso ser feliz ou não. Quantos de vocês estão satisfeitos
por estarem no comando agora e não o diabo. Amém? E a propósito, se você não está acostumado a ouvir falar sobre o diabo, Jesus falava sobre ele o tempo todo. Sendo honesta com você, eu fui à igreja por muitos anos e nunca ouvi uma boa mensagem sobre o diabo e pensava que ele era apenas um personagem do Halloween que saía com terno vermelho, com tridente do Halloween, sabe? Eu não sabia que tinha um inimigo real que tentava matar, roubar e destruir. E absolutamente não só odiava a Deus, mas odiava alguém que tentasse seguir a Deus. E certamente eu não sabia que tinha alguma autoridade sobre ele em nome de Cristo. E foi uma boa notícia descobrir que Deus não era a fonte dos meus problemas, mas que era um inimigo e que ao colocar minha confiança em Deus, o inimigo teria que dobrar o joelho para o nome de Jesus Cristo e eu teria a vitória. Agora, Mateus 11, verso 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou colocar isso à luz do que estamos tentando dizer hoje. Venham a mim todos vocês que estão nervosos, estressados, e ansiosos e preocupados. E eu lhes darei descanso. Eu tranquilizarei e aliviarei e refrigerarei as suas almas. Agora que fique bem claro que não é como se Deus balançasse uma varinha mágica sobre você, mas o que acontece o tempo todo é que Deus nos mostra qual é o problema e então, como podemos responder de uma maneira diferente, que não irá necessariamente fazer com que esse problema desapareça. Você sabe, você realmente não consegue encontrar qualquer lugar na Bíblia em que o apóstolo Paulo ou qualquer outro apóstolo tenha orado para as pessoas para que os seus problemas sumissem. Você diz, hã? Com certeza muitas pessoas me pedem para orar para que seus problemas desapareçam. Você sabe o que Paulo orou? Para que eles fossem fortes em suas provações e tribulações, que eles continuassem a serem alegres e felizes, e fossem estáveis, e continuassem a serem testemunhas. Eles não estavam tentando ensinar as pessoas a tentar chegar num lugar na vida onde não tinham problemas, eles estavam tentando ensinar a elas quem elas eram em Cristo, e que não importava quais fossem seus problemas, elas eram mais que vencedoras através de Cristo, e ainda podiam ter uma boa atitude e desfrutar a vida. Então você está mal informado sobre o que é um relacionamento com Deus se acha que isso significa que você não terá problemas. Só significa que Deus irá livrar você das coisas e fazer você passar por elas vitoriosamente, que você pode ter uma vida muito abençoada, uma vida realmente incrível. Mas isso não significa que nada virá contra você. Venham a mim, disse Jesus, e eu vou mostrar-lhes uma maneira de viver. Eu vou mostrar a vocês uma nova maneira de abordar a vida, uma nova maneira de abordar as situações em mim, que irão fazer vocês descansar, que irão tranquilizar e aliviar e refrigerar suas almas. Verso 29, tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim. Ele basicamente diz, tomem meu jugo sobre vocês e aprenda como lidar com todas as situações. Porque eu sou gentil, manso e humilde, modesto de coração. E vocês encontrarão descanso, alívio, tranquilidade, refrigério, recreação e calma abençoada para suas almas. Agora eu amo isso porque realmente o que Jesus está dizendo é que não importa em qual circunstância você esteja, a sua alma pode estar de férias. A sua alma é sua mente, sua vontade e suas emoções. Muitos de vocês precisam dar à sua mente uma pausa. Você precisa dar às suas emoções uma pausa. E muitos de vocês precisam dar à sua vontade umas férias, porque você está resistindo a tudo aquilo que vem do qual você não gosta. E você tem resistido até desgastar o seu resistor. E você ainda tem as mesmas situações. Bem, eu não quero ter esse problema na minha vida mais. Pois o meu jugo é suave, útil, bom, não áspero, duro, afiado ou opressor. Confortável, gracioso, leve e fácil. Todos digam fácil de ser carregado. Agora eu vou mostrar-lhes muito das Escrituras para provar que existe uma tranquilidade santa que é oferecida a nós na Palavra de Deus. Mas primeiro vamos dar uma olhada na atitude com a qual Jesus vivia. Em primeiro lugar, ele não se importava nem um pouco com o que as pessoas pensavam dele.
Agora, essa pequena coisa poderia trazer muita tranquilidade santa para a nossa vida. Amém? Deixe-me fazer uma declaração que eu gostaria de fazer e tome posse disso. Ninguém é realmente livre até que não tenha mais necessidade de impressionar as pessoas. Enquanto estivermos tentando impressionar uns aos outros, sempre haverá uma porta aberta para o inimigo atormentar-nos. Quando ele foi falsamente acusado, ele nunca nem mesmo tentou se defender. Na verdade, Herodes tentou levá-lo a se defender e ele não fez. Ele se recusou a tentar se defender. Ele confiou a si mesmo em todas as coisas, diz a Bíblia, aquele que julga com justiça. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, e eu amo essas escrituras. Vamos dar uma olhada nelas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Quando ele foi injuriado e insultado, ele não insultou ou ofereceu injúrias em troca. Quando ele foi abusado e sofreu, ele não fez ameaças de vingança, mas ele confiava a si mesmo em todas as coisas àquele que julga com justiça. Muitos de vocês aqui têm alguns problemas e circunstâncias na sua vida agora mesmo, em que você precisa tomar uma decisão hoje, que você vai confiar em Deus com isso. Você não vai tentar vingar-se, você não vai tentar convencer as pessoas que pensam que você é uma má pessoa de que você é uma boa pessoa. Se você foi tratado injustamente e indignamente, você não vai mexer com esse negócio de vingança. Você não vai agir assim com as pessoas que te magoaram, porque então isso não te fará diferente delas. Mas você vai olhar para esta nova maneira que Jesus ele está dizendo que você pode viver. Agora, há um pensamento e eu quase posso sentir isso saindo de alguns dos seus cérebros aqui. Bem, ele foi insultado, injuriado, e ele simplesmente deixou as pessoas pisarem nele, e ele nem tentou fazer nada a respeito disso. Bem, eu não vou viver desse jeito, é uma maneira covarde de se viver. Não, deixa eu te dizer, é preciso muito poder para fazer isso. Deixa eu te dizer, é preciso mais poder para fazer isso do que para insultar uma pessoa. Não é difícil insultar uma pessoa. Não é difícil sentir raiva das pessoas e odiar as pessoas. Não é difícil tirar as pessoas da sua vida. Não é difícil tentar. Não é difícil se vingar das pessoas que magoaram você. Meu pai abusou sexualmente de mim por todos os anos em que eu estive na casa dele de novo. Não foi difícil machucá-lo? Digo, odiá-lo? Isso não foi difícil. Mas o que foi difícil foi quando Deus me pediu para perdoá-lo e tratá-lo bem e colocá-lo em uma bela casa e cuidar dele até a sua morte. Agora, isso foi difícil de uma maneira, mas por outro lado, essa foi a coisa mais linda, porque acrescentou uma dimensão de poder à minha vida, ao meu ministério, que ficou impossível para o diabo parar-me. Nós somos mais do que vencedores através de Cristo. Mais do que vencedores. Você sabe o que eu acredito que isso significa? Eu pensei muito sobre isso. E acredito que isso significa que eu já sei que eu vou ganhar a batalha antes que a batalha comece. Antes mesmo que eu saiba qual é a batalha, eu já tenho a confiança em Deus, que seja o que for que venha, através de Cristo, eu posso passar por isso com a vitória. Isso pode não ser fácil, mas posso fazê-lo com uma tranquilidade santa. Quantos estão vendo a diferença no que estou dizendo? Algo não precisa ser fácil, mas você pode ter uma facilidade interna sobre isso. Veja, são as coisas aqui que são difíceis. Esta é a coisa que não é fácil. Mas quando temos a abordagem correta e a atitude correta para com isso, nós podemos ficar tranquilos internamente. E a verdade é que sua vida real está dentro de você. O reino de Deus, ele está dentro de você. Estamos no mundo, mas não somos dele. Nós não precisamos ser afetados pelo sistema mundial, desde que permaneçamos em Deus. Outra coisa que Jesus fez que foi fenomenalmente bom para ele, e alivia muita pressão, é que ele simplesmente acreditava no melhor das pessoas. Quanta pressão você pode tirar da sua vida agora mesmo, se você deixar de ser tão desconfiado e simplesmente decidir, bem, eu vou acreditar no melhor? Cara, como vocês ficaram entusiasmados com isso?
Ele viveu diante do que nós chamamos de audiência de um. Ele viveu a sua vida para glorificar a Deus. Ele não estava tentando impressionar as pessoas. Ele não se preocupou nem viveu com medo. E sabe, não colocou muito valor nas coisas terrenas, porque ele sabia que eram temporais. Ele não passou pelo estresse de tentar possuir ou cuidar de muitas coisas. Para ser sincera, na cultura ocidental nós queremos tanto que nos deixa louco, sabe? Metade do estresse que as pessoas têm está em tentar pagar e cuidar do que elas têm. Amém? Eu disse que metade do estresse pelo qual passamos é por tentar pagar e tentar cuidar do que possuímos. Então não saia comprando mais, se isso vai deixar você mais infeliz do que você já é. Finalmente eu descobri que tudo que eu levo para minha casa tem que ser desempoeirado. Então a resposta nem sempre é mais. Ele não ficou surpreso com as perseguições ou provações ou tribulações. Ele não esperava que as pessoas fossem perfeitas. Agora, cara, isso tira muita pressão de nós. Nós pararmos de pensar que todo mundo vai fazer tudo o que queremos que fazem todos os dias da nossa vida, porque eles não vão. Eu vou deixar você com essa para meditar. Ele sabia que os seres humanos cometeriam erros e que desapontariam a ele. Ele não estava tentando escalar a escada do sucesso, ele só queria fazer a vontade do seu pai. Ele sabia quem ele era e sabia que ele era amado. Deixe-me contar alguns pensamentos sobre algumas das minhas mensagens, sobre a atitude. Em primeiro lugar, sua atitude pertence a você e você é a única pessoa que pode decidir como vai ser. A sua atitude pertence a você e ninguém pode dar-lhe uma atitude ruim e ninguém pode dar-lhe uma boa atitude. Eu tenho que decidir qual vai ser a minha atitude todos os dias, em todas as situações, e você também. Essa é a nossa responsabilidade. Sua atitude pertence a você e você pode decidir qual vai ser. Você pode ter uma atitude que o fará feliz ou uma atitude que o tornará infeliz. Você decide. Você só pode mudar a sua vida mudando a sua atitude. E a atitude é a sua vida de pensamento do lado de fora. É um sentimento interior expressado por um comportamento externo. Pense desse jeito. Se você teve um mau dia no trabalho, por que não pensar em um homem que está sem trabalho há 6 meses? Se você está tendo dificuldade em um relacionamento, apenas pense naqueles que nunca tiveram a oportunidade de serem amados. Se o seu carro enguiçou deixando a 1 quilômetro da assistência mecânica, pense no paraplégico que adoraria a oportunidade de fazer essa caminhada que você está prestes a desprezar tendo essa atitude ruim. Talvez eu devesse ler isso de novo. Se você encontrar mais alguns cabelos grisalhos quando você olhar no espelho pela manhã, basta apenas pensar nos pacientes de quimioterapia que gostariam de ter esse cabelo para pentear.